Eu tive algumas inspirações para falar com vocês hoje aqui. Eu ouvi pastores que eu admiro, os pregadores, né, que têm falado sobre esse tema, me inspirei neles, mas me inspirei também no culto das crianças. As crianças, quando vieram aqui para frente, elas disseram para nós que a melhor decisão que os pais tomaram foi trazê-las domingo após domingo para aprender na escolinha dominical. O Arthur falou isso, a Teodora falou isso, a Ana Júlia falou isso, Maria Clara, e isso me impressionou. Então, as crianças já estão aprendendo a importância de tomar decisões. Mas qual decisão? Qualquer uma. Todas elas nos afetam, mas as decisões de natureza espiritual, elas são para a eternidade. Elas têm outro peso, não é? Que o Natal é um momento de decisão, parece que está bem claro. Mas para a nossa vida espiritual, quais as decisões que fazem diferença? E para me ajudar a responder isso, eu fui buscar inspiração também nas personagens que participaram do primeiro Natal. Por exemplo, os 3 magos do Oriente. Está lá em Mateus, capítulo 2, versos de 1 a 2, eu vou pedir para a Ana Flávia colocar aí para vocês, e eu vou ler aqui. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém, e eles perguntaram onde estava o menino que nasceu para ser rei dos judeus. Eles explicaram assim: nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. A história dos magos do Oriente, ela é cercada de mistério. A Bíblia só fala isso que eu li para vocês a respeito deles. Mas a tradição dá nome a eles. A tradição diz que eles eram reis. A tradição diz que eles eram estudiosos e que eles eram muito ligados à ciência da astrologia, né? Uma ciência muito importante para todo o conhecimento daquele momento histórico. Então, eram homens da ciência daquele tempo, não é? E eles estavam, como eu li aqui para vocês, eles estavam acostumados a estudar as estrelas. Né? Isso a gente vê que realmente está escrito. E a Bíblia fala que, e a gente fica imaginando como foi, que eles, orientados por Deus, eles souberam interpretar que, vendo uma estrela, que o rei dos judeus iria nascer. Mas penso que aqueles magos ainda não tinham clareza que estavam diante da possibilidade de conhecer o Salvador. Eles sabiam que, pelas estrelas, eles viram que ia nascer o rei, mas o Salvador eles ainda não conheciam, né? E como diz Exupéry, o que é essencial é invisível aos olhos. Então eles viram a estrela, mas aquilo que é essencial, apenas um encontro verdadeiro com Jesus pode nos dar, não é isso? E eles foram surpreendidos, aqueles magos. Vamos pensar na cena. Era um fato inusitado. Eles olhavam para as estrelas todos os dias. Só que, de repente, apareceu uma estrela muito diferente. Ela apareceu de uma forma inexplicável. E eles começaram a prestar atenção que aquilo não era normal. Aquilo era uma coisa, um sinal completamente surpreendente. O que eu acho interessante é que Deus usou o conhecimento deles para levá-los até Jesus. Deus faz isso com a gente. Ele usa onde nós estamos, do lugar onde a gente vem, a nossa forma de enxergar o mundo para nos alcançar. Isso é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso porque Ele olha para nós e Ele enxerga o que somos, Ele enxerga o que nós conhecemos e Ele interfere na nossa história. Ele muda a nossa história com fatos inexplicáveis, com fatos inusitados. Ele acaba mudando a nossa história.
Interessante o que Deus fez para surpreendê-los. Usou a maneira deles de enxergar o mundo para surpreendê-los e encaminhá-los até o Salvador. É assim que Deus age nas nossas vidas. Pega a gente no lugar em que a gente está. Pensamos que estamos escondidos, mas Ele nos vê. Ele nos enxerga onde estivermos. Ele acha pontos de contato com a nossa história. Ele acha um jeito de fazer com que a gente entenda aquilo que Ele está querendo mostrar para nós. Eu não sei o que aqueles magos acreditavam. Eu não sei o que você que veio hoje aqui acredita. Mas sei que precisamos crer em um Deus que é todo-poderoso, que tem autoridade e poder de mudar as leis da ciência, da astrofísica, de mudar o percurso das estrelas para nos alcançar. É o Deus Criador, é o Deus que tem poder e que está preocupado conosco. Ele estava preocupado com aqueles magos no Oriente, mas também está preocupado com quem tomou a decisão de vir aqui hoje. Resumindo, Deus colocou uma estrela que chamou a atenção dos magos. Eles entenderam, por alguma razão que a mente humana não consegue explicar, que Jesus, o rei dos judeus, estava para nascer. É importante destacar que esse nascimento era num lugar muito distante de onde eles estavam, numa cultura completamente diferente da deles. Mas eles tomaram uma decisão, e é sobre essa decisão que eu quero destacar. Eles tiveram que tomar uma grande decisão e tomaram, buscar a Jesus. Eles saíram, seguindo a estrela, em busca de Jesus. Eles tiveram que sair da sua zona de conforto. Não foi uma decisão fácil, porque imaginem vocês, nem sempre os sinais estão visíveis. Estrela a gente vê à noite. De dia, eles tinham que ir pela fé. Eles tinham que lembrar da forma como a estrela apareceu para eles na noite anterior, e tinham que ir pela fé durante o dia. Para a noite, de novo, olhar para o alto, que é o lugar de olhar, para ver, para ver o céu. Eles olhavam para o alto para ver se estavam no lugar certo. Às vezes, Deus está dando sinais, fazendo sinais da nossa vida, e para nós está como a luz do dia, a gente não consegue ver. Mas nós temos que lembrar de tudo que Deus já fez na nossa vida. Se você parar para pensar agora, se você fechar o teu olho e começar a lembrar das tantas vezes que Deus te livrou, das tantas vezes que Deus abriu portas para você, das tantas vezes que Deus te abençoou, são sinais. Deus não muda, Deus não mudou, Ele é o mesmo que fez, faz e fará, não é? E isso nos ensina, nos dias de hoje, que nem sempre os sinais da graça de Deus estão visíveis e identificáveis. Mas se prestarmos atenção naquilo que Deus já fez nas nossas vidas, esses sinais nos ajudam na direção de Cristo, quando não conseguimos ver e só conseguimos enxergar com os olhos da fé. Eu imagino a reação das pessoas daquela época. Os familiares, os amigos dos magos, eles devem ter falado: para com isso é loucura, você vai fazer uma viagem dessa, uma viagem longa, viagem perigosa, viagem dispendiosa. Eles foram assim mesmo. Ele, apesar de tudo em contrário, eles foram em busca do menino Jesus, do menino Deus, do Salvador. E é isso que eu acho que nós que viemos aqui nessa noite, nós temos que fazer sempre, ir em busca do Deus que salva. Aquele Deus que mexe com as leis da física e da astronomia, Ele pode entrar na história da tua vida. Ele pode estar colocando pontos de contato da sua misericórdia, usando pessoas. Talvez Ele não esteja usando uma estrela guia, mas Ele pode estar usando circunstâncias, usando pessoas. Ele deixa pistas, sinais da sua graça, para que você entenda o que o Espírito Santo pode fazer na tua vida.
e Ele tem propósitos para você. Lembro que, assim como acontecia com os magos em sua caminhada até Jesus, apenas quando eles olhavam para o alto, eles conseguiam ver a estrela. E às vezes nós estamos olhando ao nosso redor, nós olhamos quem está do nosso lado, nós olhamos aquela pessoa que está nos aborrecendo, nós olhamos aquele problema que tem, ficamos olhando de lado. Eles olharam para o alto, por isso que eles chegaram até Jesus. Esse é o nosso jeito de olhar. Mas tem um segundo grupo de protagonistas daquele primeiro Natal que também tomaram uma decisão. E eu queria compartilhar com vocês, os pastores. A segunda decisão que eu trago para vocês, ela está em Lucas, capítulo 2, versos 15 e 16. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu e vamos ver o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e viram um menino deitado na manjedoura. A Bíblia nos conta que primeiro os pastores viram um anjo que desceu dos céus, e depois eles viram um exército de anjos cantando e glorificando a Deus. E a Bíblia fala que eles ficaram com medo. Eu imagino se o teto se abrisse agora e começasse anjos cantando, subindo e descendo, eu não sei se a nossa reação também não seria de medo, né? Porque é um inusitado, é um inexplicável, e tudo aquilo que nós não sabemos explicar, nós reagimos também às vezes com medo. Mas o anjo o acalmou dizendo: trago boas novas de grande alegria, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vos será por sinal. Um outro sinal aqui. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Mas olha que sinal, gente, vamos falar a verdade. Os pastores eram judeus, eram israelitas, e eles ansiavam há milhares de anos pela vinda do Messias, pela vinda do libertador, do grande rei de Israel. E aí o sinal era que ele estaria numa manjedoura, deitado, envolto em panos, numa estrebaria. Deus nos surpreende de todas as formas. Ele se fez menino, nasceu entre nós para nos salvar, e Ele mudou completamente a lógica da vida daquelas pessoas. E Ele tinha propósito para elas, né? Porque o anjo explica assim: achareis o menino deitado numa manjedoura, embrulhado em panos, não é? E eles mesmo assim foram correndo para achar Jesus. A Bíblia registra que eles foram correndo. Assim como os magos fizeram, os pastores também tomaram uma decisão. Tiveram que tomar uma decisão que também não era fácil. Porque deixa eu pensar na cena com vocês. A Bíblia, acabei de ler para vocês, eles estavam cuidando das ovelhas. Eles estavam fazendo a vigília da noite para proteger as ovelhas. Naquela época, o pastor levava as ovelhas para um cercado de pedras, eram muros de pedras, sem cancela, sem porteira. Punha as ovelhas ali dentro, e quem ficava ali segurando para que as ovelhas não saíssem eram os pastores. Eles ficavam na porta. Imaginem vocês, eles saírem de lá para ir para Belém, na manjedoura, o que ia acontecer com as ovelhas? Imaginem vocês a dificuldade de uma decisão como essa. Lembro que as ovelhas era o tesouro deles, era o sustento deles, era a forma de vida que eles tinham. Era o seu bem precioso. E para encontrar Jesus, eles tiveram que tomar a decisão de deixar para trás aquilo que eles achavam que tinha muito valor. E que realmente tinha muito valor para eles. Na nossa vida não é diferente.
eu acho que chega um momento que Deus nos pede para que a gente tome também a decisão de deixar tudo que a gente pensa que é muito importante nessa terra, tudo que a gente pensa que é muito importante nessa vida, para termos um encontro real com Ele. E eu quero dizer para vocês que deixar nas mãos dEle não significa perder o que temos. Porque a Bíblia não fala que eles perderam as ovelhas, e eu não acredito que eles tenham perdido. Porque quando nós colocamos nas mãos de Deus aquilo que é precioso para nós, Ele é que realmente cuida. Ele é que tem poder e autoridade, competência para realmente cuidar. Eu não sei se vocês viram, como eu vi, um post que circulou nas redes sociais bastante, falando assim, as mães falando, né? Senhor, quando os meus filhos não estiverem sob os meus olhos, coloco os meus filhos em tuas mãos. Eu penso, olha que loucura. Você acha que quando o filho está sob o teu olho, ele está cuidado? Minha filha, eu olhava para minha filha todo dia quase, e não via o câncer crescendo nela. Então, nós não temos competência para cuidar daquilo que é nosso. Quem tem competência para cuidar daquilo que é nosso, é esse Deus. Esse menino Deus que nasceu para que nós pudéssemos ter essa segurança infinita de que Ele cuida de tudo aquilo que para nós é importante. Na vida nós temos que tomar decisões assim, sérias, difíceis, que nos colocam em conflito, nos deixam inseguros, pensando, e agora? Como vai ser se eu tomar essa decisão? A decisão dos pastores de deixar o rebanho para ir adorar o menino Deus, nos ensina que ter um encontro real com Jesus corresponde deixar nas mãos dele aquilo que damos valor. Penso que se eu perguntasse aqui, numa igreja que se propõe a ser cristocêntrica, que é o nosso propósito, o que nós temos que deixar para nos encontrar realmente com Jesus? Talvez todos nós já respondêssemos, uma vida de pecado. Está errado? Não está errado, realmente precisamos deixar uma vida de pecado. Mas não é só isso. Nós precisamos deixar nas mãos de Deus tudo aquilo que nós damos valor. Porque só Ele é que tem o poder e a competência de cuidar daquilo que é nosso. Então, não é os pastores deixaram na mão de Deus aquilo que eles tinham de mais precioso, porque eles foram ao encontro de Jesus e deixaram lá não só uma vida de pecado, mas principalmente aquilo que era o seu sustento. Tem hora que eu me pergunto, eu não sei se vocês já se fizeram essa mesma pergunta, os pastores foram todos? Será que todos eles foram? Será que algum ficou? Eu imagino que nenhum deles tenha ficado, porque senão a Bíblia registraria. Porque se não foi, perdeu a bênção. E eu quero dizer para vocês que se a gente não deixar, não buscar como os magos fizeram, e não deixar nas mãos de Deus aquilo que nós temos de precioso, nós perdemos a bênção de ter um encontro real e verdadeiro e eterno com esse menino Jesus. Tem gente que perde a bênção por priorizar aquilo que tem ou aquilo que faz, ao invés de buscar a Cristo. A decisão dos pastores nos ensina a colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. E Ele acrescenta ao que temos e ao que deixamos, tudo aquilo que nós necessitamos para viver uma vida cristã de fato. Então, nós não saímos perdendo, nós saímos ganhando, porque Ele acrescenta aquilo que nós realmente precisamos para viver uma vida cristã. E, por fim, uma terceira e última decisão de uma protagonista que viveu também aquele primeiro Natal. Esse texto, vocês, por favor, leiam em casa, você que está em casa, vocês que vão chegar em casa lá, está em Lucas, capítulo 1, que é o chamado de Maria. É um texto belíssimo e que vale a pena uma leitura cuidadosa dele, não é? Quando o anjo aparece a Maria, dizendo a ela o que aconteceria
com sua vida dali para frente, ou seja, uma gravidez inesperada, inexplicável, uma vida de incertezas, grandes desafios e lutas, a sua resposta foi, no mínimo, impactante. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Maravilhosa esse posicionamento e essa decisão de Maria. A terceira decisão do Natal, que aprendemos com quem participou efetivamente do primeiro Natal, é essa, de Maria, entregar-se ao plano de Deus. Deus tinha um projeto para a vida dela, e ela se entregou a Ele. Deus tem projetos para as nossas vidas. Nós não estamos nesse mundo à toa. Não é possível que o encontro da semente do nosso pai com a da nossa mãe, milhares e milhares, não nascemos por uma coincidência, nós nascemos porque existem planos de Deus para a nossa vida. Existe plano de Deus, nós não somos frutos do acaso, nós somos frutos de Deus, daquilo que Ele quer fazer em nós, né? Mas nós não podemos participar dos projetos de Deus para as nossas vidas sem tomarmos a decisão de nos entregar a Ele, de entregar as nossas vidas a Ele. Vamos recordar, os magos foram buscar a Jesus. Os pastores deixaram para trás o que poderia impedi-los de chegar até Jesus. Maria decidiu entregar-se ao plano dele na sua vida. Deus tinha um plano para Maria e na resposta dela encontramos o grande segredo de uma decisão perfeita para tomarmos neste Natal que se aproxima. Por que eu estou fazendo essa afirmação? Porque às vezes nós buscamos a Jesus da nossa maneira. Às vezes nós até entregamos uma coisa ou outra na mão dele, não é? Deixamos aquilo que é, não, Senhor, tá nas suas mãos, cuida, tal. Agora, entregar como Maria fez, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, será que nós temos feito? Aí você fala, Nete, mas qual a diferença? Qual a diferença de deixar e de entregar? O que nós deixamos? Nós deixamos o que nós temos, o que nós fazemos, quer dizer, nós deixamos as coisas que durante a nossa vida nós construímos e o que nós fazemos, passado e presente. Agora, entregar-se tem a ver com o presente e com o futuro. É diferente, porque ao entregar-se eu não sou mais dono da minha vida, entrego inclusive as minhas decisões nas mãos de Deus. Pode não parecer, mas é bem diferente eu entregar com deixar. Quando eu entrego todas as minhas decisões, todas as decisões de Maria, tudo que aconteceu na vida dela dali para frente, estava seguindo um plano e um projeto de Deus. Foi uma decisão difícil, do mesmo jeito que foi para os magos, também foi difícil para os pastores, para ela foi muito difícil. Quando ela se entregou aos planos de Deus, ela assumiu muitos obstáculos. Imagina, quem iria acreditar, naquela época, que numa gravidez via intervenção divina? Hoje nós temos a Bíblia para nos contar, hoje nós temos os teólogos, hoje nós temos tudo. Quem iria acreditar nela, né, naquela época? Ela corria o risco não só de perder o noivo, perder a família, perder seu lugar na sociedade, mas perder a vida. Ela podia ser apedrejada como adúltera. Só que entregar-se na mão de Deus do jeito que Maria fez, significa começar a viver na dimensão do impossível de Deus. O anjo falou para ela, não há impossível para Deus. E nada do que aconteceu depois na vida de Maria foi fora desse plano maravilhoso de milagres. Vou dar um exemplo para vocês. O mesmo Deus que mandou um anjo falar com ela, mandou falar com José. Então, José não só não a desprezou, como passou a cuidar dela.
proteger a ela, proteger o menino. Então, Deus cuidou desse detalhe. E Deus cuidou também de que ela tivesse, por exemplo, Isabel do seu lado. Quando Maria vai visitar sua prima Isabel, uma prima mais velha, que com certeza tinha voz de autoridade junto à família, Deus usa João Batista, que estava no ventre da mãe dele, Isabel, para anunciar que o que estava no ventre de Maria era fruto de milagre. Entregar-se a Deus, como Maria fez, significa viver na dimensão dos impossíveis. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que você veio aqui hoje. Eu não sei como é que você passou esse ano. Eu não sei como é que você pensa em passar o teu Natal. Mas eu quero dizer que Deus pode fazer na tua vida aquilo que é impossível, que é mudar a tua história de tal forma que você se entregue completamente a Ele, para, a partir dessa experiência, você se tornar uma nova pessoa. É muito, muito interessante tudo isso que Deus fez com Maria. E eu quero dizer para vocês, que eu até anotei aqui em destaque, que entregar significa isso, passar a viver a dimensão dos impossíveis de Deus. Tudo o que aconteceu a partir daí na vida de Maria, nada foi no plano natural. Tudo foi praticamente no plano espiritual, né? Agora, imagino que para aqueles protagonistas do primeiro Natal, foi uma loucura eles se entregarem, eles buscarem e eles deixarem aquilo que estava impedindo, os estava impedindo de chegar até Jesus. Eu imagino que é uma coisa louca, porque você está deixando coisas preciosas para servir e adorar ao Senhor, você está partindo em busca do desconhecido, você está entregando toda a tua vida para Deus. Parece loucura, mas eu queria terminar para dizer uma coisa para você. Colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, tomar a decisão de entregar-se, de buscar, de deixar tudo que nos impede para chegar perto dEle, não é loucura, é sabedoria. É sabedoria. Você tem muitas decisões essa semana para tomar até o Natal. Que presente comprar, se vai fazer alguma coisa, se vai fazer outra coisa. Mas a única decisão que importa são as decisões que eu falei hoje para vocês. Busquem a Jesus. Deixem aquilo que impede vocês de chegar perto dEle. Entreguem sua vida a Ele. Isso garante um Natal na dimensão dos impossíveis. Que Deus os abençoe. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, vidas estão aqui nessa igreja hoje, vidas preciosas aos teus olhos, nós sabemos disso. Famílias estão aqui, Senhor, precisando da tua bênção, precisando, ó Deus, do teu cuidado, e eles querem, Senhor, eles tomaram a decisão de vir aqui, e eu creio, ó Deus, em nome de Jesus, que eles também tenham interesse, todos, de buscar cada vez mais chegar perto do Senhor, de deixar de lado, ó Deus, tudo aquilo que impede uma comunhão real contigo, e principalmente, Senhor, faz com que cada família aqui representada, cada pessoa presente aqui, possa, ó Deus, estar dentro do teu plano e do teu projeto, entregue nas tuas mãos, para que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, viver uma vida na dimensão dos impossíveis. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém?